Tan, 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 tan. Extra, extra, extra! Me lembra daqueles jornalzinhos daquelas crianças que pegava e vendia, né, nos tempos antigos? Pegava o jornal em papel. Extra, 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 não sei o que aconteceu. Extra, 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 os ETs chegaram. Extra, extra, extra. Eita, nós! Então, estamos aqui no mais um vídeo extra. Eu estou dando risada, mas para não chorar, né? O pessoal pergunta para mim o que é esse negócio aqui. Isso aqui eu ganhei de um amigo chamado Thiago Afonso. Uma pessoa muito querida, que eu gosto demais da conta. Uma pessoa, assim, incrível, cara. Uma pessoa muito boa mesmo. E aquilo ali é um calendário maia. Ele pegou quando ele foi lá no México fazer as visitas nas pirâmides, lá nas coisas. E maia, azteca, sei lá o que é, mas é dos maias, é um calendário. E aí eu pus ali, achei muito prudente e pus. Esse daqui já não, esse aqui já é um quadro de tecido bem grosso, que o pessoal lá da África faz, né? Eles pintam, eu acho tão bonito esses quadros. E é tecido, não pode pôr moldura, não pode pôr nada. Tem gente que fala, põe uma moldura. Eu falo, meu filho, você não entendeu o que é isso daí. Isso aí é um pano, é um tecido. É assim que tem que ser. Se eu pegar e colocar um quadro, eu tiro a representação dele, né? Eu deixo de fazer existir o que precisava existir, né? Pois é. E assim vai. Meus queridos, é o seguinte, o vídeo extra. Essa semana não teve muito terremoto, apesar que teve um tremorzinho. Eu andei vendo, parece ter mais um tremorzinho aqui no Brasil, mas eu falei, nem vou botar, porque senão fica uma coisa muito forçada aqui, e eu não estou muito afim não, tá? Hoje eu quero colocar algumas outras coisas para a gente fazer algumas análises, tipo o apagão. O apagão da Europa lá. Pois é, o apagão. Ai, 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 ai. Vamos que vamos. Bom, vamos começar com um terremoto para depois a gente entrar no apagão. Teve um terremoto de 6,3 lá na costa do Equador. Então, terremoto de 6,3 na costa do Equador. Costa. Quando é na costa, perigo de tsunami. Gerou perigo? Gerou. Graças a Deus não gerou o tsunami. Mas a probabilidade de um tremor gerar ondas gigantes, tá isso aqui para acontecer de novo. Aquele desastre que nós tivemos lá atrás, pouco tempo atrás, tá isso aqui para voltar a acontecer. E aí, moço, quando acontecer, vamos rezar, mas rezar com força, porque normalmente Deus vai mostrando 1, 2, 3, tá, de repente, eu falo, mas como é? A gente foi avisando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e de repente, né? Então, vamos ficar espertos, pois não é nada muito sadio essa situação. Combinado? Muito bem. Outra coisa, outra situação. Apagão em Portugal e Espanha. Teve até suspeita de ataque cibernético. Queridos, vamos lá. Eu fiz a minha teoria nos bastidores e parece que a minha teoria está começando a ter o devido valor. Vocês lembram que nós começamos a ouvir aqui no Brasil que poderia ter um apagão aqui no Brasil por questão das usinas solares e eólicas aqui no Brasil? Pois bem, quando isso aconteceu, eu andei dando uma estudada para ver como que funcionam os sistemas e como que está enquadrado as questões dos sistemas em relação a isso. E o que eu pude aprender e o que eu pude observar em relação a isso é o seguinte: fazendas eólicas e fazendas solares não prestam. Não presta, professor, não presta. Mas é bom, ajuda, mas é bom, resolve, mas é bom, faz, mas é bom. Pois é. Ele é bom porque gera um monte de energia do sol, um monte de energia do vento. Só que pelo que eu percebi, isso não pode ser concentrado num lugar só. Um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma fazenda solar gigantesca, onde eu tenho uma fazenda mesmo, uma fazenda gigante, cheia de placa solar. De repente vem uma nuvem bem escura, bem grossa, escura, que não deixa passar nada de luz.
Vem uma nuvem, não é uma fechar o tempo inteiro não. Vem uma nuvem, começa a andar. Tchum. E essa nuvem pega e tampa as placas solares tudo da fazenda inteira. A energia tá assim, ó. De repente ela faz assim, tum. Aí a nuvem sai, aí ela vai tum, depois ela sai, tum. Só que nós não estamos falando de uma, duas, três, 10 plaquinhas, que não afetaria a rede, não afetaria nada. Nós estamos falando de uma fazenda gigantesca. Ah, mas professor, tem as proteções, tem não sei o quê. Não, vocês não estão entendendo. O problema é a rede. Quando você gera 10 kW, não sei quantos kW, estou gerando 100 kW, olha que fazendinha bonitinha. Isso daí é muito pouquinho. O problema é quando você começa a gerar 2 mega, 5 megawatts, igual uma usina elétrica. E aí o que acontece? Eu tenho uma potência monstro, de repente passa uma nuvem e faz assim, tum. E aí? Eu diminuo a corrente de tudo? E numa queda dessa, o que acontece com o motor? Força o motor de hidrelétrica, não sei se vocês sabem. Mas se eu coloco sobrecarga, os motores começam a esquentar. Ele começa a forçar o motor. Agora tudo bem, uma usina hidrelétrica, ele está ali com aquela força, com aquela pressão e vai. E ele fica lá, porque ele está querendo tirar mais energia de onde tem. E se acontece isso com uma eólica? Efeito cascata? Começa a quebrar uma atrás da outra? Então, esses são alguns pontos que nós temos aí, tá? Mas, professor, então como é que faria? O que deveria ser? Cada casa, incentivar as casas terem micro-usinas. Então eu ponho um pouco de placa, o outro um pouco de placa, outro um pouco de placa, e fica distribuído na cidade inteira. Então não é uma nuvenzinha que vem e tampa. Ah, mas essa região choveu, essa cidade choveu, tudo bem, mas tem a do outro, tem a do lado, tem a do lado, tem a do lado. Então distribuído. Eu distribuindo para tudo quanto que é lugar, eu diminuo os riscos. É como se eu fosse fazer um negócio numa bolsa de valores. Eu só coloco todas as minhas ações em uma ação ou duas ações, eu tomo no nariz. Se eu pego e diversifico um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho cá, um pouquinho em cada lugar, quando uma ação ou outra ação cai, não me derruba tudo. Eu tiro uma média e tá ali, tá bem ainda, tá dentro da média. É isso, é a mesma coisa. O sistema da energia é a mesma coisa. As questões eólicas, por exemplo. Quem que deveria fazer sistemas eólicos? Por exemplo, estou dando um exemplo. Estações de tratamento de água e esgoto. Eu lembro que eu queria fazer isso lá em Campinas. Não tive oportunidade porque me mandaram embora. Lá trocou o prefeito, perdeu o prefeito. Eu ia implantar isso daí, mas não consegui. De colocar um gerador eólico nas estações de tratamento de água. Porque se por acaso desse algum apagão, desse algum problema, as estações continuariam bombeando, mandando água para as pessoas, porque estaria um negócio eólico ali, eu teria um negócio ali que seria autossustentável, o custo ia baixar, porque a produção, eu ia conseguir abaixar os custos de água. Cara, eu ia fazer um negócio desse jeito. Escolas. Vamos colocar em escolas estaduais, que tem espaço. Aí as pessoas podem até, os alunos podem até aprender com aquele negócio que ela pode girando. Fica ali, olha, está gerando energia. Você diversificar, colocar em vários lugares. Porque se parar de ventar num lugar, outro lugar está ventando. E aí não teria quebras, não teria picos, que são o que estraga tudo. Por isso que falaram que as energias estão dando sobrecarga. Só que no caso do Brasil, ela dá uma sobrecarga a mais. Está produzindo muito no horário que não consome muito e produzindo muito pouco no horário que consome mais. Então, à noite. Então, chega à noite, as placas solares não geram energia. E aí, o que acontece? Dá aquele pico, só que no de dia que gera um monte, eu não tenho gente consumindo. E aí, como é que eu faço? Eu paro uma usina hidrelétrica e depois ligo de novo? Como é que vai ser isso aí? Como que funciona isso? Eu ligo e desligo chavinha, e como é que vai fazendo isso daí? Eu não posso fazer assim por fazer. Toda hora, eu desligo, ligo. Como é que faz isso daí? Não é assim que funcionam as coisas. Uma usina atômica, eu não posso ligar e desligar assim como se fosse um interruptor. Liga, desliga. Não pode.
Então eles estão querendo fazer isso, esses negócios dos picos, nas fazendas solares e coisas, porque você não consegue uma certa distribuição e pode dar alguns picos, no caso de produção, certo? Se der um pico de muita produção, gera uma corrente contrária, pode queimar jogando, mas não forçaria o motor consumido. Falou, eu preciso de energia. Foi na Europa, que pelo que eu percebi. Então, para mim, e parece que o pessoal agora está investigando em cima disso, pela minha formação, o apagão lá foi porque eles estão no limite, usando o motor assim, no risco, deixando uma sobrinha muito pequenininha, porque eles estão com problema com a Rússia, certo? De gás, de não sei o que, então eles estão usando assim, olha, vamos usar igual todo mundo sempre usou, como todo mundo fez para ir naquela cadência. De repente, por cargas d'água, pegou e deu um pico de energia. No que deu um pico de energia, afeta todas as coisas e cai todas as coisas, porque para proteção, certo? E por isso que volta de pouco em pouco. Você depois tem que desarmar todos os lugares, você tem que desarmar, liga o motor de novo, e aí você vai ligando espera um pouquinho, agora liga o outro, espera um pouquinho, para dar os picos. A hora que regula, você liga o outro, dá o pico, regula, liga o outro, vai dando pico, vai regulando, dando outro. Agora tem uma outra coisa que é cyber, a gente não pode deixar de notar que pode ter um ataque cibernético sim. Vocês lembram de Israel? Eu estou repetindo uma coisa que eu falei lá no Bastidores, tá? Vocês lembram de Israel quando pegou e explodiu tudo aqueles walkie-talkies? Aqueles aparelhinhos de comunicação? Explodiu todas as pessoas, que deu uma explosão gigante? Em cada um lá, os líderes, e falou, acabamos com todos os líderes do mal lá, não sei o que lá. Por que quem construiu os chips, o chip solar ou chip eólico, por exemplo, não poderia ter algum mecanismo, alguma coisinha ali, aonde ele pega e troca de 50 Hz, 60 Hz, depende de cada região, né, cada lugar do planeta. Ele pega, em vez de mandar os 50, 60 Hz, ele manda 70, 80. Fala, vamos fazer 50, 70, ou manda 20. Isso daí destrói tudo quanto que é coisa eletrônica. Isso daí gera um ruído que faz com que desarme todas as coisas energéticas para proteção, para que não estrague todas as questões de proteção. Então pode ter um equipamento ou outro forte, porque precisa ter uma certa potência, então eu diria que pode ter sido num eólico, por exemplo, que ele pode ter gerado frequência totalmente diferente da rede e... Mas, professor, não deveria ter um filtro na hora da saída? Deveria. Mas será que esse filtro também não seria algo que eu poderia usar como se fosse uma ferramenta, um armamento, alguma coisa assim? Será que nesse meio dessas grandes guerras que estão acontecendo, será que isso não seria uma forma já de eu ir testando o que eu posso fazer e o que eu vou fazer quando estourar de fato uma grande guerra? Pois é. É nisso que eu me preocupo e é isso que eu estou alertando as pessoas. Por quê? Porque para mim tudo isso tem um cheirinho, uma suspeita, como diz os jornais, de preparação e de ver falhas e problemas em todos os lugares. Porque se não fosse assim, os Estados Unidos não é simplesmente falar assim, olha, eu não quero nada que tenha chip chinês aqui. Por que ele está mandando trocar todas as coisas que tem chinês? Está falando assim, eu não quero que tenha celular chinês aqui. Eu não quero que tenha não sei o que chinês aqui. Eu não quero equipamentos chinês. Por quê? Porque para vender os chips deles? Não. É porque realmente podem enfiar lá dentro informações que podem gerar esses problemas. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Combinado? Essa é a reflexão que eu queria fazer sobre esse apagão, tá? Agora, que as pessoas precisam se preparar mais. Eu avisei que isso ia acontecer. E já está acontecendo. Então, quem tinha um pouquinho de comida estocada, ficou tranquilo. Não precisou sair correndo igual um louco, igual todos os outros. Ai, preciso de comida. Olha o minuto que saiu gravado aí. 14h44. Preciso de comida. Ai,
Nossa, tranquilo. O pessoal que me segue falou, olha, tranquilo, professor. Foi até uma experiência interessante, tal, não sei o quê. Bom, no vídeo de segunda-feira eu falei sobre isso daí também, né? Então a gente vai olhando para cá, vai observando daqui, observando de lá e vai vendo as cadências, vai vendo como é que vai funcionar. E eu só observo, como eu sempre digo. Certo? Precaução sempre é muito bom. E que Deus nos abençoe. Amém. Pois é. Ai. E se não parasse por aí? O Tesouro dos Estados Unidos pede ao Banco Asiático, que por coincidência fica lá no Japão, está lá sob o comando do Japão, que corte empréstimos para a China. Então o Tesouro dos Estados Unidos está falando assim, ó, não quero que dê mais dinheiro para a China, pode cortar isso aí. Para de emprestar dinheiro para a China. Eu não quero saber de ninguém emprestando dinheiro para a China. Todo mundo tem que parar de emprestar dinheiro para a China. E como que fica os BRICS nessa história? Não sei. Aí cada um faz as suas decisões e interpretações dentro de si, certo? Para que não vire aquela coisa política de chutômetro. Mas os caras são comunistas, são não sei o que. Cara, esquece isso, hein? A coisa é muito mais profunda do que essas historinhas de ideologias. Olha, a águia acabou de gritar. Escutei daqui. Então, meu querido, cenas do próximo capítulo. Ok? Muito bem. China envia recado a Donald Trump. E eles não estão errados no que eles falaram aqui. A China deu um recado para o Donald Trump. Nós não vamos nos ajoelhar. Eles estão certos. E ninguém deveria se ajoelhar para os Estados Unidos. Quem é os Estados Unidos para ficar mandando e desmandando? Ele não é meu pai. Mas eles são poderosos. Para quem? Barulhinho da águia. É que tem a máquina lá batendo, então não dá para escutar o barulhinho da águia agora. Mas ela tá piando aí. Apareceu a águia aí de novo. Bonito, escutei de novo. Mas tá bem de fundinho. Daqui a pouco ela aparece aqui perto. Águia, vem aqui perto. Ó, vem aqui perto, águia. Eu vou fazer com a boca aqui para chamar ela. Daqui a pouco ela aparece. E nesses empréstimos da China, nesse crescimento da China, porque o negócio da China é passar os Estados Unidos no PIB. E o PIB dos Estados Unidos só assim, secando e encolhendo. O Donald Trump está fazendo um negócio tão louco que a China aprovou a construção de 10 usinas de energia nuclear. Nós estamos penando para fazer o Angra 3. Não tem dinheiro para fazer o Angra 3 já faz tempo. A China aprovou 10 usinas nucleares, uma atrás da outra. Então nós vamos fazer. Vai vendo a coisa e a situação. Rezemos, meus filhos, porque o negócio é muito louco. Bota louco nisso. E eu só observo. Ok? Muito bem. Donald Trump oferece à Arábia Saudita pacote de armas de mais de 100 bilhões de dólares. O Donald Trump oferece para a Arábia Saudita um pacote de armas de mais de 100 bilhões de dólares. Vamos armar aqui até os dentes todos os meus amigos e ó, tudo no dinheirinho. Dinheirinho. Eu vou vender coisas para eles, eles ficam com dívidas comigo. Dívidas comigo. Essa é a conversa. Aonde vai chegar essa conversa? Eu não sei, mas que essa conversa é essa conversa. O que vai acontecer? Eu não sei, mas que essa é a conversa, essa é a conversa. E eu só observo. Pois é. Nível de gastos militares mundiais é o maior em 40 anos. E você sabe o que é o mais engraçado?
O investimento com armas está sendo infinitamente maior do que o investimento com educação, com fome e com saúde. A destruição, ela parece que ela tem muito mais força, ela tem muito mais dispêndio. Parece que os seres humanos preferem gastar muito mais com destruição do que com salvação. Salvar uma sociedade, você tem que investir em educação. Salvar uma pessoa, você tem que investir em saúde. Salvar uma pessoa, você tem que dar o de comer, investir em fome. Contra a fome, aliás, né? Não. O que se investe? Em destruição. Armas. 100 bilhões de dólares para a Arábia Saudita? 100 bilhões de dólares é um dinheiro suficiente para fazer uma destruição, cara. Posso falar uma coisa para você? Existe a possibilidade, pelo que eu andei vendo espiritualmente, só que não é uma verdade, tá? É uma percepção e não algo que o espiritual me falou, que o Iêmen vai deixar de existir. Vai vir um país ali vizinho ali, que é aliado dos Estados Unidos, e vai falar assim, dá licença, sai daqui. E vão pegar, vão fazer igual a Rússia está fazendo, a China vai pegar um pedaço dali. Então, eu vou ver os países pequenininhos deixando de existir e um pegando o outro ali. E nessa brincadeira de um pega o outro, que junta com o outro, vai começar a nova tendência e a nova normalidade, aonde vai abrir precedentes de fazer a mesma coisa que o Brasil. Não, vamos dividir o Brasil num pedaço aqui, isso aqui vai ser pedaço disso aqui, isso aqui dos Estados Unidos, isso aqui da China, isso aqui não sei o que lá. Não se enganem. A coisa está nesse pagode? Tá. E eu só observo. E você sabe o que é uma coisa bizarra? Porque andaram falando, teve um negócio atmosférico. Atmosférico? Como atmosférico? Atingiu lá no Portugal? Só se for essa nuvem atmosférica que tapou a energia solar de uma vez e deu essa queda. Mas eu não engulo essas coisas, não. Mas olha só que coisa interessante. Serviço de satélite é interrompido na Groenlândia após apagão de energia na Europa. Inclusive, as ilhas que não dependem da mesma rede de energia, as ilhas de Portugal, da Espanha, não teve problema, viu? Estavam todas com energia funcionando. Então, se teve essa energia, assim, esse negócio atmosférico, por que não caiu nos outros lugares? Por que só ali naquele país? O atmosférico foi direcionado? O resto. E o resto do planeta? E eu não engulo isso. Eles vão enfiar desculpa atrás de desculpa na goela abaixo de todo mundo. Eu não entro. Mas cada um acredita o que quiser, né? Só que o que me deixou meio assim, o que o serviço de satélite é interrompido na Groenlândia? O que o satélite tem a ver, moço? O satélite está lá em cima do espaço. O que tem a ver o satélite lá? Ter problema na Groenlândia? Mas, moço, a Groenlândia é uma coisa que os Estados Unidos está querendo pegar para ela. E o que tem a ver? Eu só observo. Sabe coisas que a gente tem que só observar? Pois é. E nessa semana teve uma explosão gigantesca no porto lá do Irã, que matou dezenas de pessoas e deixou mais de 800 pessoas feridas. Começou com um negocinho assim, de repente pegou um fogo, depois fumaceira preta. Dizem as más línguas, alguns jornais, outros não confirmam, mas dizem que tem uma suspeita que ele tinha muitas armas que eram de outros países, tipo Rússia, não sei o que estavam lá para o Irã usar. Então aconteceu um ataque por causa disso. Será que foi isso? Não sei. Será que não teve algum espião que no mar, na hora de trazer o container, porque ali é um porto marítimo, não colocou algumas bombas ali para que a hora que chegasse no destino eles acionassem, começasse a pegar fogo e explodir tudo as armas, porque eles iam colocar a arma junto com a arma. Não ia colocar uma arma aqui, outra arma lá, outra arma não sei aonde. Se chegou armamento, eu vou colocar todos os armamentos junto com os outros armamentos. Então esperou chegar o armamento para depois acionar alguma coisa e explodir tudo.
Esse é o que estão investigando, para que estão achando. Que foi inclusive os Estados Unidos ou Israel que fez isso daí. Eu não duvido. Porque o Israel está se protegendo de todas as coisas que tem. Apesar que Israel acabou de sofrer um negócio aí recentíssimo, uma tempestade de areia com incêndio, com mais não sei o que. Rapaz, tá mal contado isso daí. Eu não tô engolindo isso aí não. Mas vamos dar cadência. Putin ordena envio de aviões de emergência russos. A Rússia está mandando seus aviões de emergências da Rússia, deles, de uso deles, para o Irã após a explosão. Depois que aconteceu a explosão, a Rússia, uma das que provavelmente deve ter mandado algumas armas para eles lá, ninguém confirma, mas é o que suspeitam, que explodiram tudo ali. Então a Rússia está mandando os aviões para ver o que é. Mas a Rússia então está fazendo ajudinha, já fechou acordo então com o Irã? A China já falou, não mexe com o Irã não. Ixi, a China gosta do Irã. A Rússia gosta do Irã. O Irã odeia Israel, como é que faz? Israel contra a Rússia e contra a China? E contra o Irã? Ou seja, a força do norte vai destruir a Israel? É o que tudo indica. Só que isso está escrito no Armagedon. Não se esqueçam, junta as pecinhas da quebra-cabeça. Está escrito no Armagedon. E eu já falei como é que Israel ia ficar, pequenininho, porque a hora que viesse o ataque por cima, ia começar de um lado, começar do outro, começar todos os pontos. É por baixo, por cima, para todo lugar, para ficar isolado ali, não ter para onde sair. Será que é por isso que Israel está querendo tanto o pedaço de Gaza para poder ter acesso no mar? Porque numa grande crise, eles conseguiriam fazer uma evacuação marítima com o apoio dos Estados Unidos? Posso falar uma coisa para vocês? A estratégia de destruir Gaza não é simplesmente uma estratégia boba. Tem uma coisinha além, viu, gente? Não vá achando que não tem além, não. Tem que ter algum escape ali. É como se fosse um escape mesmo. É alguma saída ali. Saída Leão da Montanha. Saída saindo. Quem assistiu esse desenho? Faz tempo que eu não vejo esse desenho. Aí chega Donald Trump e diz: Vladimir, pare! Ficou brabo o homem, rapaz. Donald Trump, o ditador, o homem que acha que manda no planeta. Ele tá achando que os países são filiais dele. O que ele tá achando? Ah, China, fica quieta aí. Ô, Vladimir, para aí, Vladimir. Ô, Vlad, para aí, Vlad. O cara falou um negócio desse pro Putin. O cara tá doido? O Donald Trump tá mais maluco? Tá, né? Pra mim ele tá muito maluco. Em ultimato após ataques da Rússia contra Kiev. E não vai parar, moço. Não vai parar. A Rússia vai até o fim, até eles conseguirem colocar um presidente deles. Qual que é o sonho da Rússia? Derrubo o Zelensky, faço as eleições, invisto pesado para novas eleições, eu vou escolher quem eu quero que ganhe, vou entochar dinheiro nesses caras que para ganhar, o cara ganha, falando agora nós somos amiguinhos da Rússia. Põe um cara com perfil russo, olha só que lindo, está resolvido o meu problema. Os problemas terminaram. Oh, que bonitinho. E eu só observo. E olha só o que aconteceu. Um general russo de alto escalão morre em explosão de carro perto de Moscou. Um general, mais um atentado em cima de um carro de um general que estava saindo de casa fazendo alguma coisa. Mais um, porque não é o primeiro. Ou seja, já está tendo uma atemorização dos generais, porque estão correndo atrás dos generais. Ai, estão correndo atrás de nós. Ai. E para pegar o Vladimir Putin, não é 3 palitos também? Você está pegando generais que são poderosos? A segurança de um general era para ser até mais do que o próprio Putin. Porque o general é um general, cara. O cara sabe como é, como é que não é. Não é? Explodiu tudo o trem lá. Para mim, a Ucrânia não tem capacidade para fazer isso aqui. Para mim, isso aqui é dedo de Estados Unidos. E quem sabe com apoio até de Israel.
Não tenho como confirmar. São só suspeitas. A gente vai chutando aqui, tá? Muito bem. E a Coreia do Norte afirmou ter enviado tropas à Rússia e firma um acordo de construir uma ponte ligando os dois países. A Coreia do Norte confirmou, nós mandamos mesmo um monte de militar tudo para a Rússia. Depois que os Estados Unidos pegou o Vladimir e falou assim, pare Vladimir, para aí. O Donald Trump mandou parar. E a Coreia do Norte falou, o problema é teu, Estados Unidos, eu vou mandar militar para lá para ir tudo para outro lugar. Quer dizer, a Europa não pode mandar lá para ajudar a Ucrânia. Mas a Coreia pode, a China pode. Que bonitinho, né? A Rússia, né? Você vê que não tem santo em lugar nenhum. Quem protege a Rússia tá com problema. Quem protege os Estados Unidos também tá com problema. Porque não é uma questão de, um é melhor, outro é melhor. Não, moço. É dois demônios brigando para ver qual é que é. Quem que é o rei do inferno? Porque quem tá pagando o pato é o povo. Quem tá sofrendo é o povo. Quem tá ficando sem estudar são as crianças. Quem tá passando perereco são as mulheres. E eu só observo. E os Estados Unidos alertam contra envio de tropas da Coreia do Norte à Ucrânia. E os Estados Unidos pegou e falou assim, não façam isso. Mandar tropa da Coreia do Norte para lá. Será que agora os Estados Unidos vão fazer alguma coisa? Se fosse com o Biden, eu acreditaria mais. Por mais que o homem estava já estrupiado para passar por além, mas o Donald Trump, moço, o Donald Trump parece que ele não tem estratégia. Sei lá, não dá para entender. O povo vai criando. Realmente tem algumas coisas que você fala assim, isso aqui é uma estratégia. Não é possível, cara. Esse cara tá sendo tão louco assim. Eu não consigo entender, eu não consegui ler o americano, os Estados Unidos. Tem um monte de teoria. Não, porque ele tá fazendo isso por causa dessa estratégia aqui, por causa disso aqui lá. Tudo teoria sem fundamentação. Não, mas tem lógica, desculpa. A médio e longo prazo eu não enxergo nada disso. Eu me autodestruir para fazer uma estratégia dessa? Eu vou destruir a economia americana para uma estratégia dessa? Muito pelo contrário, eu preciso ter uma economia muito forte, porque a hora que alguém me atacar, explodir o planeta inteiro, o pessoal falando, não ataca lá não, porque se ataca lá a gente não vai ter dinheiro em lugar nenhum. Sabe, é ao contrário, sabe, não fecha. Mas vamos lá, deixa as teorias malucas vingarem, porque tem alguma coisinha aí. Sempre tem uma ou outra coisinha que dá para se utilizar como verdade. Mísseis usados pela Rússia da Coreia do Norte. A Rússia está usando um míssil da Coreia do Norte. E ela está falando assim, Alemanha, se você mandar um míssil, eu vou te entender como se você estivesse vindo para a guerra contra eu direto. A Coreia pode mandar soldado e mísseis. E os mísseis, e o perigo está aqui. Não é que mandou míssil que é o perigo. Não, o perigo, sabe o que é? Os mísseis usados pela Rússia da Coreia do Norte, ele tem uma tecnologia que faz manobras no ar e dificulta a interceptação. É um míssil que é inteligente, ele está voando assim, aí você lança um míssil para destruir aquele míssil, ele faz assim, e desvia. Ele faz manobra. Olha a tecnologia que a Coreia do Norte tem. Coreia do Sul, você já se lascou. A Coreia do Sul, do jeito que está esse negócio moderninho, já não tem mais gente ogra para pegar uma arma e falar, vambora, vamos enfrentar! É fazer alguma coisinha, aqueles menininhos tudo estudando, aqueles menininhos lá. Eu tenho medo, muito medo. A sociedade da Coreia do Sul não está preparada não, hein, para coisa bruta, hein? Só no robozinho. Robozinho eu controlo, daqui, vamos drone. Mas e a hora que entrar na casa e entrar nas coisas? Vamos fazer igual na época do homem do bigodinho embaixo do nariz? Que a Europa inteira falou, sim senhor, pode ser seu. Sim senhor, o senhor que manda. Sim senhor, o senhor que manda, o senhor que manda. Vocês lembram? Foi assim. O homem só perdeu porque a Inglaterra, plano Marshall, a Inglaterra pegou e segurou no peito e falou assim, e aqui não. E eu vou me segurar aqui, vai.
E os caras iam aí, não conseguia. Até a hora que os Estados Unidos e a Rússia falaram: você quer saber de uma coisa? Agora vamos lá. Eles mesmos já se enfraqueceram, agora eles ficaram gastando. Agora vamos tomar tudo de volta. E tomou. E voltou tudo. E a Coreia do Norte não para por aí. Lança novo navio de guerra com 5.000 toneladas. É o maior navio que eles têm lá. Estão construindo. E a Coreia do Norte está fazendo o quê? Amém, aleluia. Está esperando cair do céu? Não sei não como é que vai ser isso aí. E a China diz ter monitorado o navio de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan. Ou seja, está indo lá pertinho da Coreia do Norte. E aí? E aí pergunto eu. Quando a China invadir Taiwan, será que vai ser ela que vai fazer? Ou ela vai falar assim, Coreia do Norte, faz isso para mim, porque se alguém te atacar, aí nós vamos enfrentar e utilizaremos toda a nossa força. Aí a Coreia do Norte, sim senhor, vamos ajudar vocês no Taiwan. Porque aí os Estados Unidos vai ter que nos enfrentar. E nós somos um bulldog muito bravo. E os Estados Unidos vão falar, mas eu não posso enfrentar eles. Vou ordenar que a Coreia do Sul faça. Cara, esses caras só mandam os outros. E os trouxa entram. Coreia do Norte entra. Irã entra. Todos esses países vão tudo entrando. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrou mesmo de gaiato no navio e se lascou. E o Conselho de Segurança da Rússia, porque a Rússia tem um Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança se reuniu e pegou e falou a seguinte coisa. A ameaça de apocalipse nuclear ainda existe. Ponto. Entenderam? China construindo 10 usinas nucleares. Para gerar energia ou para criar armamentos? Inclusive, a China acabou de descobrir um negócio aí, um reator, que consegue gerar energia sem ser com urânio, enriquecido. Com uma outra tecnologia. Com sal, inclusive. Olha só, hein? Vai mesmo. Os caras conseguem ter uma potência tipo nuclear usando sal, tudo bem, é um outro minério que usa lá, mas com sal para estabilizar. Uma tecnologia totalmente diferente. Olha o tanto que esses caras estão desenvolvidos. E os Estados Unidos falando, não cola não, hein? E aí voltou a ter de novo lá em Caxemira problemas. Problemas em Caxemira. Caxemira é onde, professor? Lá na divisa Índia com Paquistão. A Índia cortou o fluxo de água ao Paquistão após atentado contra os turistas indianos. Lá na fronteira foi alguns indianos e teve um atentado terrorista. É como se o PCC fosse lá e matasse um monte de gente. Ou se fosse o Jihad e fosse lá e matasse um monte de gente. Rapaz do céu, que caos do inferno. Minha misericórdia do céu, tenha barbaridade. E aí o que a Índia faz? Uma atrocidade, uma coisa muito feia. Ela pega e corta o rio, falando, não, o rio não vai vazar mais, vou cortar o fluxo do rio. Só que cortando o fluxo do rio, as cidades para baixo ficam tudo sem tomar água, fica sem água. A população vai ficar toda sem água no Paquistão? Como é que faz? E aí? Como é que funciona isso daí? Não, vou usar água tudo para mim, eles que se lasquem. E aí? Cara, isso aí abre um precedente do Paquistão, no desespero, mandar uns mísseis, uns 2, 3 mísseis, explodir aquela barreira que tem, aquela usina hidrelétrica que tem lá, aquela barragem que tem. Eles vão mandar um míssil, porque se eu fosse o presidente do Paquistão, eu ia falar assim, falta de água, eu não vou não. Aperta o botão aí, solta um monte de míssil lá, é para destruir aquela barragem, lá é para destruir. Esses caras não têm condição de construir de um dia para o outro. Vai voltar água para cá sim. Mesmo gerando um tsunami de água ali, não tem problema.
É melhor gerar um tsunami levando e manter o fluxo de água do que ficar se estrepando ali e não ter água mais. Olha, eu tô perto para ver isso daí. E você sabe o que um falou pro outro? Paquistão diz que a Índia pode lançar ataque militar nas próximas horas. E o Paquistão já alertou, falou, ixi, a Índia já pode lançar nas próximas horas. Inclusive ele falou de 24 a 36 horas, coisa assim de um dia e meio. Eu acho que vai um pouquinho mais, mas por aí. Acho que sempre eles vão... Porque país... eles têm aquela questão de dia sagrado, então a sexta-feira é muito sagrada para eles. Então eu acredito que no sábado vai explodir tudo ali. Tá? E em meio à tensão com o Paquistão, a Índia reforçou de fato a atividade militar. Começou a mandar militares para a fronteira. Lá na Caxemira, na divisa com o Paquistão. A Índia está mandando seus militares. Quando começou a mandar seus militares, o Paquistão pegou e se levantou e falou assim, ô Índia, deixa eu falar uma coisinha para você. O Paquistão ameaçou a Índia com guerra nuclear. O Paquistão falou assim, presta atenção numa coisa. Nós temos 130 ogivas nucleares prontas. A Índia deve ter 132, coisa bem próxima disso aqui. Olha só o que estão fazendo. Ameaça nuclear. Isso porque como é que chama? O pessoal lá do Conselho da Rússia já falou, olha, um problema... O apocalipse nuclear, né, que foi o termo usado, está chegando. E aí, aqui no resto da outra parte do planeta, o Reino Unido lança ataques contra os Houthis em operação conjunta com os Estados Unidos. E no meio disso daí, Israel bombardeia a capital do Líbano e Beirute. Foi lá na capital do Líbano, que é Beirute, e bombardeou. Se não bastasse isso, Israel começou a mobilizar tudo quanto que era tropa em grande escala para Gaza, tropas na fronteira da Síria, tropas no Líbano e em partes da Cisjordânia. Ela está mandando todas as suas tropas todas para as fronteiras, porque tem suspeita de alguma coisa. Nisso começou o grande incêndio lá com tempestade de areia, já outra suspeita. E logo depois que deu esses incêndios, o Iêmen afirmou ter atingido porta-aviões dos Estados Unidos, que acabou de receber um ataque do Reino Unido com os Estados Unidos, que são amigos, estão a mando do Irã, que está com problema lá e recebeu um ataque no porto lá do Irã. E eles falaram, o Iêmen falou que teve alvos em Israel com drones e mísseis. Cara, olha só a proporção que está virando isso daí. E se não bastasse toda essa zona que está virando o planeta, toda isso daí, porque está pipocando de tanto, é muita pipoca estourando em vários lugares, moço. Coisa que eu já cantei, falei, vai estourar as pipoquinhas, vai pá, começa num lugar, começa em outro, depois e aí depois ninguém segura mais. Aí foi, acabou. Aí foi generalizada. Aí a grande guerra mundial. E vai ter vídeo de revelação falando sobre isso. E se não bastasse tudo isso, eu conversando com muita gente de hospitais, os hospitais estão tudo sobrecarregados. Tudo sobrecarregado. Você vai ver por que estão sobrecarregados. Tudo falando o quê? Falando que problemas de respiratórios. E crianças, um monte assim, mas um monte. Tudo tá pipocando para tudo quanto que é lado. E aqui no Brasil, surto do Coronguinha, faz o maior município do Amazonas exigir máscaras de novo. Tudo voltando, professor. E eu só observo. Idoso e criança pegando para valer. Agora, para a gente encerrar, uma coisa que não tem nada com que a ver com isso daí, mas eu queria que a gente fizesse uma linda reflexão. Não sei se você viu essa semana um caso bem louco
de uma onça que devorou o caseiro lá. O cara tinha ido lá, pô, tu viu as pegadas da onça aqui? Oxa, olha, não sei o que, olha, deve ter tido umas brigas de uma onça grande, uma onça. A onça foi e comeu, cara. Pegou e comeu mesmo, parece que comeu lá a parte da cabeça, pescoço, tudo foi comendo, né? Pegou essas partes aí e foi comendo. A onça pegou e foi comeu o cara. Só que a onça fez nada mais do que o seu instinto. A onça é uma onça. A onça é para viver no meio do mato. A onça é para estar lá caçando porco, javali, caçando um monte de coisa. Só que agora ela caçou um ser humano. E aí os estudos mostram que os seres humanos faziam o quê? Davam carnes, ficavam colocando carnes na beira dos rios, para que quando eles passassem com o barquinho, para poder ver eles lá, as onças lá. Oh! Resumo da ópera. A onça fez o que ela sempre faz, o que é certo dela fazer. Comer a caça, pegar e caçar. E ela caçou, só que dessa vez ela caçou o ser humano. Ela fez o que compete a ela fazer, do que ela nasceu para fazer, que o instinto dela fez. Ela fez o que é certo para ela. O que a natureza falou que ela tem que fazer. Sabe qual foi o resultado? Parece o resultado que acontece com as pessoas boas, com os seres humanos bons. A onça foi presa, foi capturada e não voltará mais para a mata. Você faz tudo certo, você faz o que você tem. Quem invadiu sua terra não fui eu, foi o outro que me invadiu. Eu vou e faço o que me compete fazer e tô preso. Eu, onça, tô na cadeia porque eu fiz o que eu tinha que fazer. E quem fez o errado continua errado e ainda vai crescer mais e vai perder mais. Essa é a cultura ser humano, aonde o certo é penalizado e o errado continua e fala, ó, judiação do errado, ó, o errado. Ah, mas ali tem crianças, tem família. Meu filho, era pra você ter coisas ali? Quem mandou vocês ficar dando comida pros bichos ali? Quem que mandou vocês invadir a área deles aí e ficar falando, vamos tirar fotinho, que bonitinho, tira fotinho. Tão de zoeira? Só pode ser zoeira, né? É de cair o rei do caneco, né? Bom, é isso daí. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.